Cerca de 200 milhões de mulheres, sobretudo crianças e adolescentes, têm sido vítimas de mutilação genital feminina. Apesar de ser uma prática proibida em vários países, continua a ser realizada, causando impacto tanto na saúde física como na saúde psíquica. A mutilação genital feminina te refere a todo o processo que implica na remoção parcial ou total de órgãos genitais de mulheres ou qualquer dano provocado na órgãos genitais, seja por razões culturais ou não terapêuticas. No continente africano, nota estima que a mutilação genital feminina seja praticada em 30 dos 54 países africanos. Cabo Verde sendo o país destino do fluxo migratório predominante proveniente de nosso continente, deve ser levado este aspecto em conta. E a alta autoridade para a imigração tem vindo a desenvolver atividades informativas, educativas e formativas de sensibilização para prevenção e abandono da prática de mutilação genital feminina. E para uma melhor compreensão desse tema, notei ali no estúdio hoje nosso senhor Procurador da República, coordenador da Comarca de Sal, Dr. Aridson Jorge Brito, quem também nota da boas-vinda nesse programa e nota agradecer também a disponibilidade. Portanto, nós começamos a entrevista ali com o nosso convidado, Dr. Aridson Brito. Nós começamos para falar você, para fazer uma pequena introdução de quem é você e também quem você está representa ali. Boa tarde. E boa tarde para pessoas que estão lá na casa, que acompanham esse programa. Meu nome é Aridson Brito, meu Procurador da República, ganho assim ali na sala, também na coordenação de serviços do Ministério Público. No essencial também é isso. Ok. Portanto, nós também fala de mutilação genital. Mutilação genital constitui uma forma complexa de violação e também de não respeito a direitos humanos e inclui direitos sexuais, reprodutivos de meninas, adolescentes e mulheres. E também é uma forma de violência baseada no género. De uma forma clara para os ouvintes entender o que é mutilação feminina genital e segundo legislação nacional, legislação de Cabo Verde, quando é que não poder considerar que não está perante uma prática de mutilação genital feminina? Bom, antes convém falar a pessoas de que essa prática de mutilação sexual ela está relacionada com algumas culturas ancestrais, tanto africana, de matriz africana, e ele está continuando a existir principalmente nas comunidades de pessoas onde querem perpetrar essa cultura. Ele está relacionado com diversos aspectos, né? Desde de algumas crenças, designadamente para aumentar a fertilidade da mulher, dar mais prazer sexual ao homem, relaciona também a questões de higiene, também para preservar ou para garantir que tem mais fidelidade para da mulher, ou seja, diferentes questões que estão relacionadas com essa prática. Ela é um crime, sim, na nossa legislação. Ela está previsto no nosso artigo 131A do nosso Código Penal. O que é que esse artigo está a dizer? Esse artigo, praticamente, quando ele está a definir esse crime, ele está dividido em três aspectos. Né? Bota em primeiro, por exemplo, ele está a dizer quem mutilar genitalmente, total ou parcialmente, uma pessoa, portanto, através do quê? Clitoridectomia. O que é clitoridectomia? Ela é a redução ou remoção parcial de lábios do clitóris. Infubulação, que é a sutura dos lábios da vagina, e excisão, que é a remoção de partes da vagina. Essencialmente, portanto, essa que é a definição que a lei te dá. Portanto, se me tinha referido antes, a mutilação genital feminina, ele consubstancia uma violação de alguns direitos, digamos assim. Sim. Bom, o principal não te falar de uma violação clara de direitos humanos, né? Que te põe em causa, portanto, a dignidade da própria pessoa humana, portanto, da igualdade de género, da própria saúde da mulher.
ele é uma prática, portanto, nefasta, já que tem nenhum sentido, portanto, ele existe. E voltando, portanto, à questão anterior, portanto, convém realçar que o nosso legislador, quando ele define esse crime, portanto, através de 3 práticas, o que é que ele está a dizer essencial? É mutilação sexual não médica, ou seja, que é feita através das tais crenças culturais. E, portanto, não sabia que em vários países eles têm aprovado leis que criminalizam essa prática de mutilação genital feminina e também têm desenvolvido políticas nacionais que te visa desencorajar essa prática e também para erradicar essa prática de mutilação. Em Cabo Verde, nossa lei criminaliza a prática de mutilação genital feminina e, por exemplo, no caso de ser assim, desde quando que existe essa lei? Olha, essa lei, essa norma, esse artigo 131 do Código Penal, ele é relativamente recente. Ou seja, ele foi a última alteração que tive no nosso Código Penal, que o legislador introduziu essa norma, ou seja, no ano de 2021. E foi feito através da Lei número 117/9 romano, de 2021, de 11 de fevereiro. Ou seja, que é a lei que altera o Código Penal. Ele é uma alteração também desde 2021, não pode dizer que ele é um crime novo em Cabo Verde. E qual que é a pena prevista para essa prática? Para crime consumado, ou seja, para uma prática que concretiza de facto a lei prevê uma pena de 4 a 10 anos. Também a lei pune atos preparatórios, ou seja, nem sequer vamos ter consumar aquele crime. O facto de você preparar para executar aquele crime também pode ser punido com pena que te bater 5 anos de prisão. Exato. E submissão de mulher, por exemplo, maior de idade a essa prática, mesmo que sem consentimento, ele deve ser também considerado como um crime de mutilação genital feminina? Olha, que lei, quando ele está a falar de mutilação sexual. Ou seja, nem sequer ele quer prever distinção entre uma menor de idade, uma mulher menor de idade e um maior de idade. Não, ele é um crime de natureza pública. Mesmo com consentimento? Mesmo com consentimento é irrelevante, que tem uma relevância. Desde que tem aquela prática, aquela conduta criminal, a pessoa é punida a mesma. Independentemente se a vítima está consentir naquela crença para realizar aquele procedimento de mutilação sexual. E perante esta prática, este crime, que medidas, por exemplo, o Ministério Público, enquanto representante de crianças, neste caso que às vezes acontecer muito mais em crianças, na proteção desta prática, que medidas que põe em causa esses direitos e, em particular, da mutilação genital feminina? Ou seja, o que é que o Ministério Público tem colocado em prática? Olha, o Ministério Público está a trabalhar essencialmente em casos concretos, né? Ou seja, há uma situação de mutilação sexual, uma denúncia, o Ministério Público tem aquele conhecimento, portanto, ele te abriu um processo, ele te investigar, ele te levar, portanto, que as pessoas, autores de que prática, vão responder um processo e eventualmente punido. Tratando-se de uma criança, naturalmente, há outra forma de fazer uma abordagem à situação. Por exemplo, de acordo com o processo de promoção e proteção desses direitos. Bota detectar, portanto, uma situação de mutilação genital numa criança, automaticamente tem que acionar, portanto, um processo de proteção e promoção desses direitos, que pode ir desde, por exemplo, de trazer aquela criança daquela família, acolher institucionalmente ou pôr uma família de acolhimento, assegurar-lhe, portanto, que ela tenha atendimento psicológico e, se necessário, portanto, tomar medidas cautelares contra aquela pessoa que é agressor. Por exemplo, aplicar a medida de coação pessoal. No âmbito da existência de um processo, aplicar a medida de coação pessoal, pode ser desde para garantir, por exemplo, segurança daquela própria vítima, neste caso, por exemplo, criança, proibir de contactar com a criança, eventualmente numa situação muito grave, pode aguardar o desfecho daquele processo na prisão preventiva, mediante a apresentação perante as autoridades, ou seja, perante o tribunal, para pedir a aplicação das medidas que já me referi.
Portanto, você acha que referir sobre que as medidas que a lei prevê em relação a pessoas que têm incentiva, que têm incita esta prática, quer dizer, todos têm envolvido a prática de mutilação, então a lei tem atos medidas que ele toma neste sentido? Relativamente a pessoas que incentivam a prática do crime. Veja, em Cabo Verde, tanto a instigação da prática de um crime é punida. Ou seja, nós temos no nosso artigo 26 do nosso Código Penal, diz que o instigador da prática do crime é punido como se fosse o autor da prática deste crime. Ou seja, as pessoas que incentivam a prática de um crime também são punidas. E tratados de um crime de mutilação sexual poderão ser eventualmente punidos. E a lei também cabo-verdiana também pune indivíduos, por exemplo, que tomam conhecimento das práticas de mutilação genital e de uma determinada pessoa ele não fazer nada, por exemplo, para impedir esse ato de ser consumado. Mesmo, por exemplo, que boca participa, mas boca tem conhecimento, a lei cabo-verdiana pune esse indivíduo? Nessa questão ali sim convém abordá-lo pelo menos de diferentes perspectivas. Olha, vou ter conhecimento de que uma pessoa praticar um crime de mutilação sexual. Boca toma parte naquele crime. Boca tem nada a ver, portanto, que prática daquele crime. Lei que te pune. Porque bom nem é autor daquele crime. Bom nem é cúmplice daquele crime. Bom nem é instigador daquele crime. Bom nem é autor daquele crime. A lei que te pune. Agora, também, nós não convém não chamar atenção também na seguinte aspecto. Tem determinadas pessoas, perfil de pessoas, por exemplo, profissionais de saúde, autoridades, tomando conhecimento da prática desse crime, o que é que eles têm que fazer? A lei está a dizer, artigo 60 do Código Penal está a dizer, eu tenho 48 horas para denunciar as autoridades. Boca está a ser punido criminalmente se boca denunciar, mas eventualmente vou poder ser sujeito a um processo disciplinar para cumprir os deveres, portanto, laborais. E mutilação genital feminina é um crime público ali na Cabo Verde. Basta que qualquer pessoa fazer uma denúncia ou é preciso que a própria vítima apresente uma queixa? Não necessariamente. É um crime de natureza pública. Qualquer pessoa que tem conhecimento da existência da prática desse crime pode denunciar às autoridades. Pode dirigir a um esquadro de polícia, relatar, pode dirigir ao Ministério Público, pode escrever um simples requerimento ou uma simples informação num papel, levá-lo para a autoridade, colocá-lo num lugar, levá-lo ao conhecimento das autoridades. Não necessariamente ele pressupõe denúncia da parte da vítima. Portanto, caros ouvintes lá na casa, este é mais um programa de informação, de Integra para Informa. Notei ali o senhor procurador Aridson Brito, notei algumas questões no debate a esclarecer ao longo do programa sobre mutilação genital feminina. Mais uma questão, quem pode fazer uma denúncia no caso de prática de mutilação genital feminina e qual é o procedimento que eles devem seguir para fazer essa denúncia? Qualquer um de nós, qualquer cidadão que tiver conhecimento dessa prática, ou diretamente ou indiretamente, é um crime público. E é importante ele chegar nas autoridades competentes. É para o Ministério Público investigar se este crime de facto. E forma de fazer aquelas denúncias tem várias formas. Pode ser oral, por exemplo. Vou poder chegar num polícia e vou dizer, olha, eu não tenho conhecimento dessa situação ali, sim. Vou poder escrever, vou entregar à polícia aquele bilhete. Vou dizer, eu quero ser identificado, por exemplo. É um denúncia anónimo. Vou poder ir diretamente no esquadro de polícia ou lá na Procuradoria, no Serviço do Ministério Público. Vou apresentar aquela denúncia de forma formal. Ou seja, qualquer um de nós pode apresentar uma denúncia tendo conhecimento desse prático. E além das formas, por exemplo, de apresentar as denúncias, por exemplo, através da polícia, muitas pessoas às vezes têm dificuldade de fazer denúncia ou mesmo vítimas têm dificuldades em saber a quem recorrer. Além das formas ali, tem alguma entidade ou onde é que eles podem chegar neste caso ali, que eles podem denunciar exato ali? Por exemplo, na ICA, a pessoa pode ir na ICA, ele relata a situação. Porque tratando-se de uma instituição pública e que está relacionada diretamente, portanto, por exemplo, com o trabalho com menores, por exemplo, ICA, tomando conhecimento, ele pode, ao ICEC, por exemplo, qualquer autoridade pública pode tomar conhecimento
de poder levar esse conhecimento a uma autoridade pública e ele está remeter para o Ministério Público, caso não for o Ministério Público a receber a denúncia diretamente. Vamos dizer, ele é algo muito simples, né? Pouco mais tem nem sequer expor a pessoa, pouco mais tem nem sequer servir eventualmente de testemunha naquele processo. Ou para escrever só um bilhete, vou dizer, vou entregar um polícia, ou vou lá no Ministério Público, vou entregar o procurador, está tomado como denúncia, portanto, ele vê o que é qualquer procedimento e ele está de acordo com aquilo também o processo de investigar, portanto, eventualmente prática desse crime. Exato. Portanto, Sr. Procurador, a nível de detenção, número 4 do artigo 42 de Lei Regulamentar da Lei de VBG também prevê obrigação de profissionais de saúde, se eu estava a referir-lhe na pergunta anterior, no âmbito desses exercícios de função, de se detecta situações de prática de mutilação genital feminina, nesse âmbito dessas funções, eles têm que encaminhar a vítima dentro de outros lugares, por exemplo, de centro de apoio a vítimas de VBG, porque ele é um crime que tem enquadra na violência baseada no género também. É uma questão que já está a resultar mesmo da própria lei. Se vou reparar o artigo 60, que é o processo penal, está a dizer que o profissional de saúde tem conhecimento da prática de um crime sexual, de um crime de violência baseada no género, tem por obrigação denunciar às autoridades no prazo máximo de 48 horas. É uma obrigação legal. Mutilação sexual, ele tem enquadrado dentro daquele capítulo no Código Penal de crimes contra a integridade física e psíquica. E lá também tem crime de VBG, já dois crimes diferentes. Mas, de todo modo, ele é um crime, ele é uma forma de violência contra a mulher. E, tomando conhecimento, o profissional de saúde tem por obrigação denunciar. Ele resulta mesmo da lei, ele é mesmo claro. Só que tem duas. Maneira que ele fazer, um simples e-mail ao procurador. Ou comunicar, portanto, a seu chefe direto, e esse chefe direto, portanto, reportar, portanto, ao Ministério Público. Ou simplesmente chamar a polícia no hospital e dizer, não tem essa situação ali, e o polícia já sabe, portanto, o que é que ele está a fazer. Ele te vai, por exemplo, dizer uma informação de serviço, uma participação criminal e enviar para o Ministério Público. Portanto, agora falando assim de casos práticos, exemplo, por exemplo, se um indivíduo que te desloca de Cabo Verde com criança para ser submetida à mutilação genital feminina num país onde que a prática ele é proibida e depois regressa com as crianças ou quem for submetido à prática para Cabo Verde, ele pode ser punido neste caso ali na Cabo Verde? É uma questão complicada de responder. Não complicado de responder do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista de maneira que pessoas ou sociedade podem bem entender. Nós não temos a questão de competência territorial, ou seja, artigo 35, número 1, portanto, do nosso Código Penal, ele está a falar daquela questão de competência territorial. Logo, se o crime foi praticado num país, outro que nem Cabo Verde, logo não pode poder conhecer a prática do crime, para punir a pessoa criminalmente. Mas nós não podemos tomar outras medidas, por exemplo, no âmbito da proteção da própria criança. Naturalmente tem que ter uma intervenção lá fora. A criança é retirada imediatamente daquela família. Tem que promover um acolhimento familiar ou institucional. Dá acompanhamento psicológico. Pode ser desenvolvido outros tipos de processos também para assegurar, portanto, a própria integridade física e psíquica, portanto, daquela criança. Não creio, portanto, todos os países que não têm conhecimento onde é que se pratica existente, já é punido. Agora, o que é ainda te existir, portanto, principalmente em algumas culturas de matriz africana, regiões tribais onde é que prática, portanto, é permitido. Então, o que é que não podemos fazer enquanto autoridades cavaliares? Nós não podemos mandar aquela denúncia para aquele país onde se ele criminalizar aquela prática, mandar aquela denúncia para lá, para se conhecer dele, para abrir um processo, para investigar, eventualmente o próprio criminoso pode ser extraditado, portanto, no âmbito daquele processo para responder aquele crime lá, caso ele acabe, portanto, voluntariamente. E já tem, por exemplo, o Ministério Público já está a conhecer algum caso de punição ou de suspeita de prática de mutilação ali na Ilha de Sal ou mesmo a nível nacional?
Mim, particularmente, nunca tive esse conhecimento. Na Procuradoria de Sal nunca tem nenhum registro de prática de crime de mutilação sexual. Como referi, no nosso ordenamento jurídico, ele é um crime recente. Ele é desde 2021. Ou seja, então creio que agora pessoas, portanto, Tu começa a debater a Constituição. podem ganhar sensibilidade, ser informados sobre a prática desse crime, mas também convém chamar a atenção no aspecto, né? Ele é algo que está ocorrendo num nicho muito íntimo, muito próximo, que é no seio familiar, Exato. né? E às vezes penetrar naquele seio e trazer aquela informação é muito difícil. Então tem que ser, ele é algo que pode ser detectado a nível de profissionais de saúde, a nível, portanto, de profissionais de educação e tudo mais, porque pessoas em si, portanto, sociedade em si, é muito difícil bobar penetrar dentro, ainda mais de culturas que é diferente. Por ser uma prática de escultura, acho que tu é algo como um crime. Exato. Fica mais difícil. E ele está a ficar lá protegido naquele nicho. Exato. Então, nós, para penetrar naquele nicho e detectar aquela prática, portanto, tem que ser. Pessoas têm que ter sensibilização sobre a existência desse crime e também de forma que ele é praticado. E tendo em conta que as razões que muitas vezes está por trás dessa prática de mutilação genital feminina, considerado um mecanismo penal como suficientemente adequado para ser prevenção, ele está a ser mesmo tem um mecanismo penal neste caso, não é? Sim, mal não referi de início, portanto, já é um crime que é punido na Cabo Verde, naquele artigo 131A, portanto, que é um crime. Ele é um crime específico. Antes, por exemplo, se eventualmente eu tivesse um crime de mutilação sexual, podia punir através de quê? Por exemplo, do artigo 129 do Código Penal, que fala de crime de agressão física agravada, portanto, ou eventualmente um crime de ofensa simples de integridade, que é do artigo 128 do Código Penal. Mas agora não. Agora o legislador criou um crime mesmo específico para dizer primeiro o que é mutilação sexual e depois para dizer qual que é a pena que é aplicada para essa prática. Ok, mas a criação das leis para punir essa prática é porque agora ele ser mais frequente ou ter mais conhecimento disso, ou nunca tem nada a ver? Não quero dizer assim diretamente, porque ele não é algo comum, de não desconhecimento comum na Cabo Verde. Mas não tem uma comunidade africana bastante forte ali na Cabo Verde. Mas ele também do quê? Nós não subscrevemos com a Convenção de Istambul. Cabo Verde é subscritor da Convenção de Istambul. A Convenção de Istambul é uma convenção que fala de todas as formas de violência contra a mulher, ou seja, de prevenção de todas as formas de violência contra a mulher. E mutilação sexual é uma forma e bastante barco de violência contra a mulher. Então, a partir do momento que nós não aderíamos àquela Convenção de Istambul, não tinha que adequar também na legislação interna. Daí também o nosso legislador prevê os artigos 131 do nosso Código Penal. Portanto, falando assim nestes crimes, ali na Cabo Verde, no entanto, qual que é estes tipos de violência baseada no género que está a prevalecer mais, digamos assim? Olha, o que é violência? Primeiro, é preciso compreender o que é violência baseada no género. Violência baseada no género já está previsto nas leis, portanto, no nosso Código Penal, no artigo 131C. O nosso legislador o que é de fazer? De definir o que é género, primeiro. Género, que é a representação social do homem e da mulher, e aquele papel que não te pensar que te cabe a um e te cabe a outro. E com base nisso, portanto, ou seja, de um se tentar superiorizar aquele outro, ou seja, com base nesse papel que socialmente, ou que não pensa que socialmente é definido para um ou para o outro, está a surgir que as formas de violência, pode ser física, psíquica, patrimonial, sexual. Mais prevalecente, baseado naquilo que é a minha experiência profissional, não tem física, psíquica e sexual. É o que é mais prevalecente. E como é que a lei aborda a prática da VBG e que está previsto em termos de tipificação de crimes? É basicamente isto que você estava a querer explicar, naquele tipo que está a existir mais teu ali na Cabo Verde. Sim. Exato.
E as leis, lei na Cabo Verde, portanto, de definir e de proteger também contra diferentes formas de violência baseada no género. Como lei é aplicada para proteger e apoia vítimas baseadas no género, maneira que está a ser todo esse processo para proteger que as vítimas. Vítimas baseadas no género. Olha, naturalmente, se tendo um caso de violência baseada no género, não tem que chegar a maneira que ele surgir, a maneira que aquele caso está a surgir, aquele processo está a surgir, ou com denúncia de própria vítima, ou de uma pessoa, portanto, qualquer outro cidadão, pode ser um familiar, ou mesmo de um agente da autoridade, porque ele é um crime público. Surgindo aquele processo, vou até investigar aquele processo, mas antes vou poder tomar medidas cautelares para proteger a integridade, por exemplo, garantir segurança de vítima, para preservar prova e para tranquilidade, por exemplo, para tranquilizar, portanto, a opinião pública. E quais medidas cautelares que eu podia tomar numa situação daquela? Por exemplo, detendo a pessoa fora de flagrante delito, portanto, ou mandá-lo para o primeiro interrogatório judicial, portanto, o juiz, seja no tribunal, onde é que vou poder promover, por exemplo, proibição dele contactar aquela pessoa, para afastar de casa de morada de família, caso as duas de viver junto, e, eventualmente, numa conduta muito grave, aquela pessoa aguardava o desfecho daquele processo na prisão. Mas também tem que haver medidas, por exemplo, para garantir, por exemplo, a integridade física, psíquica daquela pessoa, portanto, acompanhamento psicológico, sendo uma situação, por exemplo, mesmo grave de perseguição e tudo mais, bom para te conseguir deter aquele agressor ou cessar aquela conduta, já o regulamento de lei de VBG já te prevê que aquele vítima pode ir para uma casa de abrigo, geralmente deve ser locais que é descaracterizado, que não é identificado por todos, que ele vítima não vai ficar na anonimato naquele espaço. Ou seja, é um conjunto de medidas que não pode tomar que é para proteger a integridade da vítima, desde a inserção de medidas cautelares, ou seja, para a aplicação da medida de coação pessoal, designadamente ou nomeadamente daqueles que já referi ali, e também no outro segmento, portanto, proteger a integridade psíquica daquele vítima, encaminhar para serviços de saúde, para acompanhamento psicológico, ou enviar algum caso de abrigo, caso ainda aquele agressor te persistir nessa conduta e vou conseguir, portanto, fazer-lhe cessar aquele. Exato. Já agora, como você está ali, o Sr. Procurador te explica, nós ouvimos sobre a questão da VBG, explica-nos, ouvintes, também quais que é a pena, quais que é o mecanismo que está a ser, por exemplo, na casos de ser condenado, quais que penas que o agressor, ou nesse caso, pode apanhar. Num crime de VBG, por exemplo, se não falar dessa forma simples, a lei te prevê uma pena de 1 a 5 anos. Ele pode ser agravado de 1/3, quando ele é praticado perante menores de idade e em público para causar vexame, portanto, para a própria vítima. Mas tem situações que a pena pode ser muito mais grave ainda. Imagina-se que aquela conduta, se aquele crime, ele é resultado de uma violência sexual, de uma agressão sexual, aquele agressor, portanto, te incorrer naquela pena de um crime sexual, que já é maior. Pode bater, por exemplo, tem 14 anos de prisão. Se te resultar, por exemplo, de homicídio, da morte da vítima, portanto, aquele agressor já te incorrer numa pena de um crime de homicídio. Simples ou agravado, que pode bater 35 anos de cadeia. Então, é a lei a distinguir diferentes situações e para cada situação tem uma moldura penal. Certo. Portanto, o Sr. Procurador Alisson Brito, na final de nosso programa Informa para Integra, tem mais alguma informação adicional ou nota final sobre enquadramento legal de prática de mutilação genital feminina, que foi o tema de nossa conversa ali, que você está gostando de partilhar, mas nos ouvintes lá na casa? Não, porque ele não é algo, portanto, que tem uma experiência excepcional, porque ele é um crime novo em Cabo Verde. E, essencialmente, chama a atenção das pessoas no sentido de que eles devem estar informados da existência dessa prática. Ele não é algo tão distante de nós, mas também é algo que é complicado de detectar, porque muitas vezes eu estou correndo aquele seio muito íntimo, muito familiar, ou daquele nicho cultural.
daquela comunidade, mas havendo situações ou informações porque ele pode estar a ocorrer sobre determinada pessoa ou determinada comunidade, é sempre denunciar às autoridades e cabe às autoridades para averiguar a veracidade ou não das informações, até por questão também se uma criança, uma menina que está a ser sujeita àquela prática, para tentar precaver para que passar por aquele processo, porque ele é algo nefasto, né? Ele é algo extremamente delicado e que está a afetar, portanto, muitas vezes aquele jovem, aquela mulher para o resto da sua vida, quer na sua saúde física, mas também psíquica. Portanto, Sr. Procurador Aritson Brito, vou te agradecer a sua presença ali hoje no programa Informa para Integra, que é para esclarecer nos ouvintes lá na casa sobre este tema que nos trazer hoje ali. Portanto, nos agradecer também nos fiéis ouvintes. Continuação de boa tarde. E assim nos chega na final de mais um programa Informa para Integra, mas antes nos lembrando os ouvintes que o programa está volta daqui um mês, mas dali 2 semanas não tem reposição do nosso programa para informar sobre o nosso tema de hoje.